animado, meu camarada. Temos plateia hoje. Danilão. Opa! Sempre aí. Animado, Danilo? Claro, como Moleque. Irmão, esqueci seu nome. Júlio. Julião é a voz Não, transcendente. fala mais alto. Júlio! Júlio. Voz que máscula. isso. Agora Josué tá aí, marido Boa. da Carol. Nossa produtora Jéssica. Fera. Jéssica Santos? Jéssica Santos, Jéssica Fonseca. Esqueci o nome da produtora, tá vendo? Tá animada, Jéssica? Muito. Uhul. Bora. Antes de falar da nossa convidada, anunciar a nossa convidada, vamos falar dos nossos patrocinadores? Master Black Platinum. Você que tem um negócio, quer crescer, quer vender mais, você precisa conhecer a Enjoy, a maior escola de negócio do Espírito Santo. Eu e a Iago, a gente se conheceu no Máquina de Resultados ano passado e o que a gente se conheceu lá virou fruto desse podcast maravilhoso que a gente tá indo há um ano, né, Iago? Fazendo um Space Cash. Novidades em breve? Novidades em breve. Então, se você tem um negócio, dependente do tamanho dele, você precisa ter boas conexões. E é isso que a Enjoy faz, mudando o patamar do empreendedorismo do Espírito Santo. E quem vai tá aí, Matheus? Quem Cara, vai tá aí? tem um cara pouco conhecido aí, que vai estar na próxima edição do Disruption, simplesmente Felipe Tito, um cara que tem multi-empresas, cara que entende de business, negócio, M&A, um cara que ele vai palestrar lá no Disruption, vai ser uma imersão basicamente, né, Iago? É o dia inteiro, começa que horas? 10 horas da manhã e, cara, além do Felipe Tito, o Felipe Lomeu, cara. O Brabo. Felipe Lomeu é fera, um cara... Eu nunca conheci um cara tão inteligente na parte de estrategista de marketing da forma que Felipe Lomeu é, né, Matheus? O cara é surreal. Absurdo. Então, cara, se você quer entender um pouco mais, o QR Code tá na tela lá, Danilão já colocou. Só você escanear que você vai cair com um dos consultores aqui da Enjoy, onde você vai ter mais informações de como que vai funcionar esse evento. Assim, vagas limitadíssimas. O homem é a primeira vez que ele tá vindo no estado do Espírito Santo. Você vai conhecer ele através da Enjoy. Roda o videozão dele aí, Danilão. É o vídeo dele ou é o vídeo da obra? O vídeo dele. Ah, aí sim, Felipe pô. Tito. Solta o vídeo aí. Muita gente me conhece como ator e empresário. Eu sempre quis muito, mas não adianta só querer. Você tem que fazer. Ele tem uma empresa do jeito que eu quero ter, ele vive a vida que eu quero viver, ele chegou onde eu quero chegar. Se nenhuma dessas respostas for sim, tudo não, isso é dica construtiva de quem não construiu nada. A vida não é justa, o mundo não é justo, você tem que fazer teu corre porque nada disso vai acontecer do jeito que você quer que aconteça. Como é que esse cara faz novela das 9 com os dois braços tudo tatuado, inteiro tatuado? Eu sou um ator tatuado, mano. E eu tenho 10 novelas das 9, velho. Viria um pouco mais como que vai funcionar esse evento maravilhoso. O QR Code tá na tela, só você escanear que você vai conversar com um dos consultores. Beleza, Iagão? Boa. F4? Cara, F4 inclusive novidades, tá? Boa. F4 a gente é 100% focado em moda feminina, tá? Então se você tem uma loja, você quer ter credibilidade, quer crescer, quer vender mais, a F4 Performance, através do Clube da Vitrine, a gente consegue mostrar alternativas para sua loja ser muito mais lucrativa. E recentemente, ontem, a gente lançou o Mundo Clínico, que é uma assessoria 100% focada para a área da saúde. Então, se você tem uma clínica, um consultório odontológico, independente da sua área, a gente consegue levar mais lucratividade. E falar também da Space, né? Se você está buscando uma contabilidade que só te envia imposto, cara, você pode continuar onde você está. Agora, se você quer fomentar negócios, reduzir imposto, que isso é obrigação na Space, só você escanear o QR Code aí que você vai conversar com algum dos vendedores lá, não é? Aí, que pitch é esse? Qual a nota desse pitch, Caroline? 0 a 10. Boa. Fala pra nossa convidada agora, Iago. Vamos anunciar. Em 2023, Caroline fundou a Descomplica Empresa para tornar a formalização de empresas mais ágil e estratégica. Com gestão inovadora, conquistou credibilidade e ampliou os serviços para atender empresários que buscam organização patrimonial, economia tributária e segurança. Em parceria com seu marido, Josué, está aqui nos bastidores, uniu o básico à gestão financeira, a Descomplica, criando o grupo empresarial BDE, o que impulsionou o crescimento e levou a empresa de serviços simples a projetos de alto valor, com contratos de até R$100 mil e clientes de alto padrão patrimonial. No primeiro semestre de 2025, o crescimento superou 200%. Uau! Hoje, Caroline lidera a Descomplica com foco em planejamento estratégico, inovação e resultados, ajudando empresários a descomplicar processos e impulsionar negócios. Ajudando empresários a descomplicar processos e impulsionar negócios. Sejam todos bem-vindos ao Space Cash.
Seja bem-vinda, uma honra, Carolina. Bem-vinda, Carol. E Carolina, a gente sempre começa com uma pergunta simples, né, Matheus? Mas que diz muita coisa, é né, uma pergunta muito forte, né? Que é, beleza, tem o business, tem o negócio, mas eu tô interessado, a gente tá interessado em conhecer a sua história, né? Antes do negócio. Então, quem é Caroline Suave? Quem é Caroline Suave? Eu falo que é mais fácil falar de questões técnicas do que, às vezes, falar de nós mesmos, né? Boa. Caroline Suave, uma mulher forte, corajosa, uma empreendedora cheia de sonhos, de vida, mãe da Laura, esposa do Josué, como foi apresentado. E essa é a Caroline. Boa. E Caroline é parceira do escritório, da Space Conte, né? A gente faz projetos juntos lá, né, Caroline? Desde o começo, né? A Space já foi ali entendeu o conceito daquilo que a gente queria levar e abriu as portas pra gente, né? Uma das poucas contabilidades com uma mente tão diferente aí do mercado do setor contábil. Uau! Caroline, então você trabalhou num grande escritório de contabilidade em 2023. O que deu despertar ali? Fala um pouquinho dessa jornada sua e o que despertou você desburocratizar, descomplicar. Escritórios de contabilidade hoje são os maiores, somos clientes de vocês, né? Mas também quero entender também o negócio, além se tem o escritório de contabilidade, mas se tem outros clientes, né, de outras áreas também. Vamos lá. Início da minha carreira, que foi quando houve essa disruptura, que eu saí de um grande escritório de contabilidade, né? Na verdade, tem até minha gratidão, porque foi ali que eu aprendi tudo sobre formalização de empresas. Mas eu trabalhava na linha de frente, né? Fazendo processos, já era uma analista de alguns bons anos. E quem está na linha de frente, ou você é um excelente analista, ou você começa a ficar incomodado com tudo, né? Com a forma com que as coisas são feitas. E aí, me incomodava a forma com que o processo de legalização, de formalização de empresas era feito dentro da contabilidade, né? O Iago sabe muito bem como que é um setor mais conservador, né? Esse mercado contábil é muito conservador. Então, é muito difícil ver uma Space Center da vida, né? Com essa projeção de dá para ganhar mais, dá para crescer mais. E eu tinha isso dentro de mim. Falei, cara, dá para fazer melhor, vamos fazer melhor. E isso me incomodava muito, a forma com que era feito. Então, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Sair de uma estabilidade onde eu ganhava bem, né? No meu setor e falava assim... isso me incomoda, né? Eu acho que todo empreendedor, no início, ele sente esse incômodozinho. E eu senti esse incômodo e precisei tomar a decisão de sair desse escritório de contabilidade. Boa. A primeira, fala que tem um chamado, né? Empreendedorismo, ele tem um chamado, né, Matheus? A gente fala sobre isso aqui, né, cara? Eu vim da contabilidade, né? Então, antes de começar a empreender, antes de ir para o marketing em si, você trouxe muito bem que quando a gente começa a ficar inconformado com coisas que a gente fica um pouco limitado e sabe que poderia ser melhor, não é que o ambiente é ruim, é porque você cresceu muito para aquele ambiente, né? E aí você trouxe uma metodologia de redução de 70% esse tempo de abertura. Isso você se desenvolveu na época que você estava nesse período lá ou foi algo que você enxergou uma oportunidade? Foi nesse momento, nessa saída, né? Antes de eu sair, eu cheguei para os meus superiores e falei, olha, dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Eu falei, então apresenta a ideia. Apresentei a ideia, né? Peguei duas coisas que é muito comum, onde a gente aprende na gestão, né, de processos, gestão financeira também, que meu marido me ensina bastante. Duas coisas numa empresa é fundamental, a padronização dos processos, né? E a segurança ali, né? Então, eu através de um software, né? Como eu estava na linha de frente, eu conhecia todas as entradas, né? Como que dava para fazer. Então, eu juntei tudo isso num software, né? Que foi desenvolvido, inclusive aplicado na contabilidade. Mas eu percebi que eu comecei a incomodar demais, porque eu queria fazer mais. Eu falava, nossa, dá para fazer isso, dá para automatizar isso, dá para fazer aquilo. Dá para padronizar e levar segurança para o empresário, segurança para a contabilidade na questão dos dados, né? Estava naquela época de LGPD, estava bem forte. E aí eu percebi que eu comecei já a incomodar um pouco essa questão da contabilidade, que existe um caminho a ser seguido ali dentro, processos a serem, né? E aí foi onde eu entendi que já não me cabia mais. E na minha cabeça, aquela ideia, aquele software, eu ia ganhar o mundo com aquele software. Eu ia ficar multimilionária com a ideia, porque eu falava, isso é muito aplicável. Se todas as contabilidades tiverem um setor de legalização, tiverem esse software, eles vão reduzir muito, né? E isso ficou comprovado porque eu apliquei dentro da contabilidade.
vai ser reduzido o número de processos, vai trazer segurança para o empresário, segurança para a contabilidade. Mas eu vou chegar nesse ponto. Legal. E, Carol, qual foi o método que fez com que a Descomplica se tornasse um diferencial? Vamos lá. Eu confesso para vocês que eu saí da contabilidade querendo ganhar o mundo, né? Bati em muitas portas, até mandei para a Jéssica uma foto que eu não via há muito tempo, que era eu com umas caixinhas de presentinho para bater na porta do contador e apresentar para ele o meu produto, né? E eu vendia isso como uma forma de terceirização. Olha, contador, você não precisa ter alguém para fazer, Iago vai lembrar bem. Você pode ter alguém que tem conhecimento técnico, né? Competência na área jurídica para poder fazer esses processos. Mas eu fui devagar, né? Tive que entender que o mundo aqui fora é muito diferente dos nossos sonhos, né? Eu achei que a minha ideia era revolucionária. E era, né? Só que eu tive muitos nãos, né? Eu acho que o contábil, né? O contador em si, eu acho que na maioria, né, Iago, uns 90% aí, é uma cabeça mais conservadora. Muito difícil virar essa chave de você não é um contador, você é um empresário, você precisa ganhar dinheiro. Sim. E essa virada de chave aí, eu acho que foi um processo muito difícil para mim, mas aos pouquinhos eu fui ganhando credibilidade no mercado, fui conquistando alguns corações que me deixaram entrar, que me deixaram participar e fui ganhando confiança. A gente falou sobre isso um pouquinho antes, né, de começar o podcast, né? O contador, ele é um cara que ele é muito bom tecnicamente. Absurdo. Né? Um cara, na maioria das vezes, o cara que entende, técnico, beleza, ok, mas o cara não abre os olhos para vendas, para marketing, para posicionamento. E aí, beleza, você é o cara técnico. E aí, quando você vai para essas áreas, querendo ou não, você... da minha parte, por exemplo, hoje eu já não estou mais na operação. Então, eu preciso de alguém técnico lá dentro do escritório, certo? E nos primeiros momentos, a gente não vai ter a possibilidade de ter uma pessoa interna, talvez. E a possibilidade de pegar outros serviços que você talvez não consiga fazer, né? Seja por capacidade ou seja por força, mão de obra mesmo. Exato. E aí que vem a terceirização, né? O apoio, o parceiro ali. A parceria, né? Cara, que se chega um cliente para você imagina e fala, não, eu não faço. Eu falo assim, faço. Mas, na verdade, a gente está com um parceiro ali por trás que tem um background, tem uma expertise e que consiga fazer. E isso abre portas, gera novas oportunidades, né? Que é o que vem acontecendo. Ninguém trabalha sozinho, né? Exatamente. Ninguém trabalha pessoas sozinho. Precisam de pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas. Acho que a questão da contabilidade em si, o contador ele é muito centrado e ele é muito viciado em técnica. Sim. Né? E como eu vim da área fiscal ainda, que é uma área mais problemática, né? O que separou muito meu divisor de águas foi quando eu entrei numa grande empresa e quando eu cheguei lá em um mês, o cara que trabalhava comigo, ele falou, cara, você é muito bom pra estar aqui. Você é muito bom, cara. Você entende, mas você não é contador, você é vendedor. Ele falou isso comigo. Eu tinha, assim, tava no 3º ano da faculdade. Falei, loucura é essa? Tá maluco, rapaz? Ele, cara... Porque acontece? Quando a gente fica nesse ciclo fechado, a gente fica num mundo só nosso. Então, mas só que você enxerga algo que as outras pessoas não enxergam. Então, o contador em si, ele vai saber qual é a legislação, o vazamento legal, mas só que ele também tem que transparecer a segurança para o empreendedor. Só que ele também responde, porque ele assina. Sim. Só que na maioria dos casos, quando ele quer chegar em níveis maiores, né, ele acaba limitando pelo receio dele não se considerar um empresário. Então, levando para esse ponto que você pegou todo esse know-how que você desenvolveu, o que você enxergou de mais dificuldade para ter essa abertura com esses contadores? Então, vou dar um exemplo. O Iago, ele é contador, só que hoje ele é muito mais empresário, no caso, né? Leva mais pro lado do business do que da contabilidade. Se perguntar para ele qual é a nova legislação, ele não vai saber, mas a equipe dele vai saber. O que você enxergou assim, de dificuldade para poder entrar nesse meio? E como você quebrou isso? E como que você quebrou, perfeito. Porque a Descomplica cresceu. Vamos lá. Como que eu posso responder isso? Eu acho que minha maior dificuldade para entrar nesse meio foi o próprio cliente que eu escolhi. O próprio parceiro que eu escolhi. Ele não queria deixar de ser contador. Essa é uma verdade. Ele não queria deixar de ser o contador que está na frente, que responde o cliente. Então, ele tinha um pouco de dificuldade, por exemplo, para me trazer para a mesa. E eu com muito conhecimento para agregar, né? Então, o cliente precisava de um contrato, por exemplo,
contrato de compra e venda, vou dar um exemplo. Ele queria me pedir as informações para ele lidar com o cliente. Ele não conseguia entender, o contador ele não queria deixar de ser o cara que faz tudo. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas a maioria dos contadores, ele é o cara que faz tudo. Se você precisar de um contrato de multa, você vai no seu contador. Se você precisar abrir uma empresa, você vai no seu contador. Se você tiver algum problema com imposto, tudo é o contador, né? Então, eu entendi que dava para ganhar o mundo através do contador, porque é a porta de entrada para tudo. Sim. Né? Mas ele foi o meu próprio empecilho, né? Então, eu confesso para vocês que eu investi muito em marketing, muita coisa para tentar alcançar eles e eu não consegui. Eu só consegui acessar o contador e a contabilidade com o olho no olho. Essa é uma verdade que eu poderia falar que não foi, mas foi. Foi sentando na frente dele e ganhando credibilidade. Olha, vamos fazer um processo juntos, né? Vamos ver aqui, Sim. mostrando conta para ele, porque eu precisava mostrar que comigo ele teria uma economia além de segurança jurídica, né? Além de ter uma equipe por trás. Porque ao invés dele precisar contratar uma pessoa, ele me contratava e por trás de mim eu não tinha só a mim, tinha a minha equipe, né? Então, eu tentava levar isso para ele e aos pouquinhos a gente foi ganhando espaço. E não só a redução também, né, Caroline? Tem a questão da possibilidade de aumento de faturamento. O escritório que não faz um contrato ali bem trabalhado, aí vocês pegam, né? E aí o cliente chega. Então, existem essas possibilidades. Tem muitas portas de entradas que a gente deixa, mas não é todo contador que entende isso. Na cabeça dele, ele é responsável por fazer um contrato e entregar para o cliente um modelo de graça. Ele não consegue entender que isso é algo que dá para ganhar dinheiro. O Iago talvez saiba muito bem disso. Ele quer de graça. Só que se ele for no advogado, ele vai entender que ele tem que pagar. Sim. Mas o contador é de graça. É uma cultura que se vendeu e Sim. que ele internalizou essa mentira. Né? Então, ele precisa... Alguns estão quebrando agora porque o mercado está ficando para trás. Eu converso bastante com o Josué sobre isso. Né? É um setor que ou você desenvolve e vira chave igual o Iago fez grandemente com o Space, né? Ou você vai ficar para trás, porque um honorário que antes era de 1.200 há 10 anos atrás, né? Hoje ainda é de 1.200, né? Então, ou você faz algo diferente, ou você começa a vender mais de um jeito diferente e estratégico, ou você vai ficar para trás. Então, agora que está começando essa virada de chave. E levando em relação assim, que a gente está falando de um honorário, né? Eu conversei com... acho que eu nem mencionei isso com você, Iago. Eu conversei com um amigo contador, ele falou, cara, eu vou mostrar para você como que os contadores não sabem ganhar dinheiro. O contador vai te cobrar R$600, R$500 de honorário, você vai fazer DP, contábil, fiscal, abertura, emissão de nota. A partir do momento que eu joguei na minha contabilidade, que olha, você vai pagar R$300 por mês, beleza? Mas qualquer outro tipo de serviço você tem que pagar. Eu tive paz. Ele é aquele cara que você quer fazer DP, você vai pagar X, você quer fazer contábil, você vai fazer X. Claro que eu não tenho um volume, ele não tem um volume muito alto, eu sou aquele cara, hoje eu tenho paz. Porque se eu cobrar um honorário que engloba tudo, eu vou ter que ter um time grande, eu vou ter que ter uma cultura forte. E muitas vezes o cara não quer ter esse tipo de problema. Sim. Ele só quer, um exemplo, ter um valor considerável onde ele consiga ter pagar as despesas dele, mas ele achou algo lucrativo. E aí você pega isso, um exemplo, que é o que a Space vem rompendo barreiras. O cara tem que entender que ele está pagando por um valor. Você não é obrigado a entregar mais. Se ele quer mais, Sim. ele tem que pagar mais. A conta é simples. E aí é o que vem quebrando esse paradigma do mercado. Aí vai muito do perfil, né? Do cara, da pessoa. E aí também questão dos planos, é o que Exato. Ele tá fazendo, né? Plano A, plano B, plano C. Você quer ter mais, você paga mais. Você quer ter menos, você paga menos. E tá tudo bem, e não pode reclamar. Exatamente. Pô, legal, cara. E a união aí, quero entender essa união aí. Boa. Ó, vocês vão falar que eu fui estratégica, né? Que eu fui intencional, mas me casei com um contador e gestor financeiro. Então, o Josué teve escritório de contabilidade por 12 anos e saiu da contabilidade, assim, como contador e começou a ser gestor financeiro, né? Legal. E conheci ele nesse mercado aí de gestor financeiro. E deu super certo, assim. A gente... Acho que uma sinergia de serviços, né? Mas, inicialmente, cada um trabalhava com a sua empresa, não tinha, né? Cada um tocava seus negócios separadamente.
Só que chegou um momento que a gente entendeu e isso foi se formando naturalmente. Que o cliente dele, ele observava, por exemplo, como gestor, ele analisa tudo dentro da empresa, né? Que às vezes estava dando problema em algum processo, em alguma questão, ou uma perda econômica ali, porque o cara não tinha um contrato e aí estava tendo perdas ali por conta da falta de um contrato, da falta de uma organização ali, né? E aí acabava me trazendo para dentro. Eu a mesma coisa, às vezes ia fazer algum processo e entendia que o problema não estava ali, estava nos números, né? E a gente começou a juntar e atender cliente em comum, né? Então eu passei a atender bastante os clientes dele e vice-versa, e a gente atendendo junto. E aí deu start, né? Assim, por que não fazer algo maior, né? Por que não unir forças? Ninguém faz nada grande sozinho, né? E aí a gente teve esse boom, confirmação de Deus também. Deus assim, vai e faz diferente, faz de um jeito novo. E eu apaixonada pelo meu produto, achando ainda que isso que ia revolucionar. E Deus falando, isso aí é só o começo, né? Você vai fazer algo novo, de um jeito diferente. E a Descomplica é só a porta de entrada para tudo, né? O produto de formalização de empresas. Então, a gente se uniu para trabalhar de forma conjunta em grandes projetos, né? Então, a gente trouxe essa ideia e, para nossa surpresa, foi extremamente comprada, né? Realmente, as pessoas... tem a parcela dos empresários que só quer fazer uma alteração contratual. Que, não, só faz. Mas tem aquele que a gente mostra para ele que o que vai resolver a vida dele não é uma alteração contratual. Não é trazer aquele sócio para dentro ou, sabe, ali é só uma pontinha de um problema muito maior. Então, a gente trouxe para esses empresários uma solução completa, né? Um planejamento estratégico num todo. Então, a gente faz, eu chamo de entrevista, né? Faz uma entrevista de verdade com o empresário, a gente tem trabalhado bastante com agro, né? Com os produtores rurais. Então, qual que é a sua dor? Então, a gente vai para a família, pergunta sobre mulher, pergunta sobre filhos, pergunta sobre problemas. Porque, às vezes, aí o cara, às vezes, tem uma empresa que fatura milhões e perde tudo do nada, por falta de um planejamento, né? Por falta de definir uma governança. Então, a gente vem trazendo isso e organizando a vida da pessoa como um todo, né? A vida do empresário como um todo, né? Então, foi assim que a gente se uniu e foi galgando e estamos aí, trabalhando junto. E, Caroline, vocês expandiram, né, os serviços quando se uniram, né, com o grupo BDE. E aí hoje você nessa parte dos contratos, planejamento, e ele na parte de BPO, gestão financeira, também contabilidade ali, alguns... Como é que é? Não. Quais são os serviços? Vamos lá. A gente faz um planejamento estratégico e entende a dor da pessoa. Então, tudo envolve o planejamento tributário, né? E a gente traz para dentro o planejamento patrimonial, sucessório, né? Societário. Então, a gente faz tudo isso junto. A gente tem uma equipe por trás, tem advogado imobiliário, advogado administrativo, né? Tem uma equipe para a gente trabalhar junto. Legal. Então, a gente reorganiza tudo e planeja tudo. Então, geralmente, o Josué fica com a parte dos cálculos ali, né? Então, eu trago a questão das legislações, das estratégias, dos contratos, né? E como eu entendo o processo, né, da ponta de fazer o processo, o meu conhecimento hoje é o que tem valor. Então, algo que eu vendia como um produto, Iago, hoje eu não vendo mais um produto, eu vendo uma solução. Eu precisei desapaixonar mesmo. Eu lembro uma vez que eu passei numa rodada de investimentos, né, com a Descomplica, e o rapaz que estava fazendo essa rodada, ele olhou para mim e falou assim, muito bom, Descomplica, gostei. Ele falou bem assim, mas deixa eu te dar um conselho, desapaixona do produto, que você vai entender do que eu estou falando um dia. E aquilo fiquei magoada, porque eu não passei na rodada de investimento, né? Mas isso me marcou. E hoje eu entendo o que ele quis dizer, né? A formalização de empresas é só uma pontinha de tudo aquilo que a gente pode fazer na vida do empresário. E isso é legal, quando passa um exemplo para pessoas que vivem isso, né? A rodada em si de investimento, ela traz, não, às vezes o não que você recebeu fez com que você crescesse. E como que você enxergou essa evolução da Descomplica depois desse
primeiro, não acredito, não é o primeiro não, né? Que a gente toma vários nãos ao decorrer do projeto, mas acredito que foi o mais marcante nessa etapa, né? Entender um pouco mais a sua história. O que você acreditou que fez que a Descomplica crescesse de uma maneira, claro que trazendo das adversidades, né? Mas assim que você chegou, cara, agora é um produto que se tornou escalável, agora é uma solução que eu consiga levar muito mais que uma alteração contratual, levo segurança, levo qualidade de vida para esses empresários. Quando que você enxergou que era esse momento? Como o Iago falou no começo, eu acho que a gente tem uma confirmação do céu aí, né, Iago? Essa coisa do chamado. Legal. Né? E você sente leveza, você sente tranquilidade daquilo que você está fazendo. Eu fazia muita força para tornar o meu produto escalável, né? E o meu esposo costuma falar assim, você nunca ganhou tanto trabalhando tão pouco. E isso se tornou uma verdade na minha vida. Eu entendi que através do planejamento eu consigo trabalhar menos e ganhar mais. E que essa é a ideia do planejamento na vida dos empresários. Você não precisa se matar de trabalhar, você não precisa deixar de ter tempo com a tua família, você não precisa deixar de ter tempo com seus filhos para você ser um grande empresário. É uma mentira que contaram pra gente, que também é uma frase dele, é essa, né, que acho que veio muito, acho que, não sei vocês, mas a gente que vem de uma família muito simples, a gente entendeu que pra gente ganhar mais, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar mais. E é uma mentira que a gente internalizou, né? E não é necessário. Eu falo assim que o planejamento, que foi a virada de chave na minha vida e na vida das pessoas que a gente entrega esse serviço, é mostrar para eles que é como construir uma casa. Não dá, ou até dá, para construir uma casa sem uma planta, né? Se você construir 100, você pode até construir, mas não vai ficar do jeito certo e ela ainda pode desmoronar. Que é a vida dos empresários. A maioria simplesmente abre um CNPJ, começa a trabalhar de qualquer jeito. E o planejamento, a ideia é completamente diferente. Primeiro a gente planeja, depois a gente estrutura, né? É basicamente isso, e foi uma virada de chave que nos impulsionou, e hoje só se Deus realmente me levar para outro caminho, mas eu sinto que eu estou onde Ele me queria. Essa pancada é forte demais. Crescimento de mais de 200% no primeiro semestre de 2025. Quais as estratégias que fez para que isso acontecesse? Pode contar, amor? Vamos lá. As estratégias foi o que eu falei com vocês agora há pouco. Eu precisei desapaixonar do meu produto, né? Eu precisei mudar o foco do produto. Tirei essa coisa que eu tinha, aquela necessidade de ganhar o mundo com aquilo, e mudei o foco para a estratégia. Então, ao invés de eu vender uma alteração contratual, hoje eu vendo uma reorganização societária, né? Então, assim, por que você está trazendo esse sócio? Qual a sua intenção? O que você vai fazer com ele? Qual a sua intenção de investimento com essa mudança? Né? E aí eu já consigo falar do investimento dele. Percebe quantas áreas eu consigo trazer numa alteração societária? Então, a gente faz isso agora desta forma, né? Traz a solução. E no final, às vezes, o empresário não vai querer tudo aquilo que a gente tem para entregar, mas eu coloquei uma sementinha no coração dele. E já aconteceu de clientes que a gente começa lá atrás, faz isso, ou depois ele volta falando que o sócio deu uma pernada e ele realmente precisava da gente para fazer um trabalho bem feito, né? Ou ele volta falando, vamos, cara, eu quero isso, eu quero essa segurança. E hoje essa segurança patrimonial, societária, é o que todo mundo quer. Eu acho que as pessoas perderam muito, e eu falo financeiramente também, né? Perderam, além do financeiro, né? Perderam família. A gente atende muitos empresários. E o que eu mais vejo, Iago, é as pessoas me mostrando pele machucada de tanto estresse, sabe? Cara, perdi minha esposa, perdi meu marido, vendi tudo lá, deixei meus filhos para lá, eu não vi meus filhos crescerem, né? E hoje a gente consegue mostrar para ele que dá pra gente planejar a vida dele, dá para ele ganhar mais, né? A gente tem projeto que a gente traz uma economia financeira de 15 milhões, né? Então, dá para ganhar dinheiro se planejando. Você não precisa trabalhar igual um doido,
Você não precisa tomar uma decisão sem fundamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um planejamento de um cliente, nós vamos fazer, a gente analisa todas as pontas. E eu vou, às vezes eu tenho planejamento, assim, dessa grossura, né? Depender da situação patrimonial do cliente. Mostrando para ele, olha, é isso aqui que você tem agora. Agora você toma uma decisão, né? Agora você sabe quanto que você vai gastar, quanto que você vai investir, qual o tempo de retorno para esse investimento, se dá para fazer agora, se não dá, se você quer fazer uma holding, se não, quais são os riscos, o que isso vai te levar, como que isso vai ficar depois da sua morte, né? Então, a gente trabalha até para depois da morte, que a minha parte favorita no planejamento, é a questão da sucessão, porque eu acho que resolve muita coisa. Então, é isso. Eu trouxe um ponto... Eu já tive 2 orientações nessa questão de sociedade, né? Primeiro, acredito que poucas pessoas se preocupam. Você tem que conversar sobre isso quando a sociedade está bem, não quando está desmoronando. E segundo, quando você começa a ser visto com outros olhos e começam assim, cara, vamos bater um papo, vamos fazer um M&A. Aí as pessoas, quando você recebe esse tipo de alteração, é porque as pessoas estão com outros olhos. Sim. E muitas vezes quando a gente se apega no investimento que você quer no curto prazo, no longo prazo você toma a pernada. E o que você, assim, passa de visão para o empresário que já sofreu, querendo ou não, um pouco desses aliciamentos, um pouco também desses problemas, né? Porque igual eu já passei por uma diluição de sociedade, foi menos caótica do que eu imaginava, porque estava no início de um projeto, mas poderia se tornar algo muito caótico e se rompendo, assim, 2, 3 anos ali, levando para o lado judicial. O que você enxerga, vamos dar um exemplo, um cara que ele abre um projeto e aí ele já tem um certo nível de conhecimento, só que ao decorrer desse projeto, tem algum motivo ali, isso parou de fazer sentido. O que você fala para esse empreendedor? Qual é a primeira ação que ele tem que ter? Vamos lá. Acho que pergunta capciosa, né? Mirabolante. Acho que ele tá... tô abusando um pouquinho aqui, entendeu? Abusando aqui, pensando no longo prazo. Tem alguém querendo investir aí? Aí você quer ouvir a opinião da Carolina, tô achando. Tem uma coisa que estudo de casa aqui ao vivo. que eu trabalho e que eu trago como um princípio lá do escritório é o seguinte: a gente trabalha com a verdade e a gente nunca força uma venda. O poder de você decidir o que vai ser da sua vida vai ser sempre do empresário. Então, por exemplo, Josué fez lá uma gestão financeira para a pessoa. Olha, você tem essa e essa possibilidade. A gente dá possibilidades e quem toma a decisão é sempre o empresário. Então, eu nunca vou forçar, eu vou trazer todas as questões, né? Igual ele vai falar comigo que ele, né, quer colocar a esposa no administrativo. Eu vou trazer todas as perguntas para entender. Olha, sua esposa, né, qual que é a competência dela, né? Até para provocar ele pensar, né? E eu faço ele pensar nesse sentido para... Eu falo colocar uma minhoquinha, né? Uma sementinha ali. Então, eu provoco para que ele se autoanalise e ele tome a decisão. Agora, eu nunca forço uma venda. Porque eu não quero, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, esse cliente voltar e querer me responsabilizar por algo, né? É uma coisa que a gente trabalha muito lá no escritório, que é a reorganização societária, que no final, muitas vezes, a gente faz para uma questão de economia tributária. E muitas vezes, o cliente olha para a gente e fala assim, não, mas eu quero pagar o menos possível. E aí a gente mostra para ele o caminho, fala assim, olha, tudo bem, do jeito que o senhor quer fazer, dá para fazer, mas o risco do senhor é esse, o COAF vai te pegar aqui está tendo uma fiscalização, e talvez daqui 2 anos o senhor vai ficar muito chateado comigo que eu fiz essa reorganização societária, o senhor realmente quer? Se ele falar que quer, Iago, eu não vou deixar de atender porque a decisão é dele. Só que isso vai para o relatório. Isso vai para uma ata. Eu não faço nada sem documentar. Vi um cliente que pegou o meu contrato, que tem um tópico 1, assim, é contexto. Eu trago tudo. Reunião tal, igual uma ata mesmo. Reunião tal dia na casa do cliente, tomando café. Aconteceu isso na presença de fulano e fulano. O cliente decidiu por isso, foi dada essas possibilidades, né? Mas eu provoco o cliente a entender que ele tem que tomar uma decisão. E aí ele toma uma decisão mais segura. E tem aqueles que tomam, não, eu prefiro cair do cavalo de novo. Prefiro tomar um risco. Eu prefiro o risco, porque o risco é mais barato muitas vezes. Né? E aí eu mostro para ele que talvez só daqui a 10 anos
ele vai ter esse resultado negativo que eu mostrei para ele e fala, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Ele tá vivo. Não tem disso. Literalmente ele tá vivo. E tá com prejuízo. Pode ser que não dê nada? Sim, Pode sim. ser, mas a chance de acontecer um problema, às vezes a pessoa quer pagar pelo risco. Ô, Matheus, mas a experiência é muito legal. É, quando a tá gente vendo? avisa. Eu não posso falar isso, não. Mas é porque a cliente... então, você falou, Então, né? né? Então, gente, Volta com o Ele famoso volta. rabinho entre as pernas ali. E Vamos... pra refazer o que você fez é mais caro. É. Mas via é de isso. renda. Fala um pouquinho da Hubstrom, Iago. Bora. Fala aí, meu embaixador, Master Black. Gustavo Lima, embaixador. Embaixador, vai, embaixador. Hubstrom, cara, Hubstrom é um sistema para contabilidades. Falo que o Hubstrom entrou na vida da Space e resolveu muita coisa, cara. Resolveu automações, integrações. Então, hoje eu não preciso mais entrar no ECAC para poder ver todas as situações da empresa. Então, é como se fosse a junção de vários sistemas dentro do mesmo sistema, o Hubstrom. Então, ganhou muito na produtividade do escritório, nas automações, envio de guia do Simples Nacional, envio de parcelamento de forma automática. Então, você, contador que está estagnado, você que tem vários sistemas, algumas vezes, cara, sistemas caros e são sistemas totalmente separados. O Hubstrom veio para unir esses sistemas e está revolucionando o mercado de contabilidade. E tive a honra de ser convidado para ser embaixador do Hubstrom. E é uma honra estar junto com eles para, de fato, revolucionar o mercado de contabilidade com automações e integrações da forma que o Hubstrom faz. Então, se você é contador ou gestor e quer elevar o nível da sua operação, precisa conhecer o Hubstrom. O Hubstrom ele é intuitivo para você e poderoso para o seu cliente. Gostaram do pitch? Gostaram do pitch? Gente, já vou comprar, já. Como é que Só de funciona? você que é contador, ficar dependendo do ECAC, ficar caindo, já não para por aí. Gov, que tem que mudar a senha, verificação de 2 etapas. Você sabe o que eu tô falando. Vamos de novo Você aqui, sabe, ó. você sabe o que eu tô Hubstrom, falando. todo mundo vai falar aqui, beleza? Bora. Vamos lá. Hubstrom, intuitivo pra você, poderoso pra você. Não, calma. Não, gente, vai Calma, estamos lendo aqui ainda, pô. Hubstrom, intuitivo para você, poderoso para seu cliente. Vamos lá, galera. 1, 2, 3. Hubstrom, intuitivo pra você, poderoso para seu cliente. Uau! Rapaz. Gente, eu vou contratar vocês lá pra empresa. Melhor que é o marketing de alto nível. Garoto propaganda. Boa. Vamos falar mais uma vez da Enjoy, cara. Enjoy, você que tá acompanhando aí, a gente vai ter o evento dia 17 de setembro, Felipe Tito, referência nacional, primeira vez aqui no Espírito Santo. Então, você que é empresário, você que quer se conectar com a Enjoy Educação, você que quer alavancar o seu negócio com as imersões, sua comunidade, fomentar negócio. A gente sempre fala, Caroline, que eu e Matheus criamos a conexão em um evento da Enjoy, né? E isso, o fruto desse podcast, é lógico, do nosso relacionamento, mas nasceu de um envolvimento ali da Enjoy, parcerias, sociedades. Então, para você que quer conhecer, chegou a hora. E que hora, cara? Felipe Tito vai entregar o ouro lá dia 17 de setembro. Então, se você se interessou, entre em contato aí no QR Code. Boa. Top. Aline, cara, uma coisa que você veio falando aí, pontuando, que chamou muita atenção, que você já lidou com diversos casos. Seja casos, assim, multimilionários, casos também que era algo pequeno que se tornou um grande problema. Qual o caso, assim, mais te marcou ao decorrer de quando você começou, cara? Assim, que mexeu um pouquinho, assim, cara, pô, eu senti que eu cumpri a minha missão, mas também isso me tocou muito, porque esse cara poderia se prejudicar muito se ele tomasse essa ação, não tivesse o seu acompanhamento. Boa. Caramba, tem bastante casos, mas qual caso, assim? Olha, Qual ó. revisão? A revisão que a gente fez da Home. Vamos Olha. lá. Revisão. Caso... Rude é sempre um caos, né, cara? Vamos lá. Gente, nossa, esse caso foi bastante emblemático, posso dizer assim. Holding, né, é o que mais se está vendendo hoje no mercado, né? Explica o que é uma holding. Explica Vamos pra lá. galera aí. Vamos lá, vamos colocar agora os seus Vamos conhecimentos lá. no jogo. Explica pra galera o que é uma holding. Nada mais é do que uma controladora, né? A gente roubou isso dos exteriores aí, né? Dos stakes que eu falo e trouxe isso para o Brasil. Mas como tudo brasileiro, ele faz o quê, né? Ele muda, né? gente. Então, a holding nada mais é que uma pessoa jurídica, né? Usada para controlar alguma coisa, né? Então, geralmente, na holding pura que a gente fala,
ela é usada geralmente para participações, né? Então, holding de participações é o sentido puro e o real sentido de uma holding. Mas nós, né, como geniais que somos, pegamos o termo holding, né, e aplicamos ela para outras áreas. Então, hoje a gente fala de holding patrimonial, de holding imobiliária, né? A questão é como que isso aí não é nenhum problema, né? O problema é como que isso está sendo vendido, muitas vezes com base em muitas mentiras, e como que isso está sendo aplicado. E aí, um dos melhores casos que eu tenho é de uns clientes com patrimônio de milhões. E a contadora, que era uma parceira minha de confiança, né? Ela pegou o contrato que um grande escritório tinha feito e falou, olha, tem uma parceira aqui que trabalha comigo, você se importa se eu mostrar esse contrato para ela, para ver o que ela acha? E a cliente não se importou e ela trouxe esse contrato para mim. E quando eu pego o contrato que esse grande escritório tinha feito, eu já peguei alguns outros, mas esse me magoou bastante. Ele era um contrato, assim, pra você ter noção, um contrato de agora, de 2025, com cláusula de Eireli, tá? Com leis lá da Eireli, que já foi extinta desde 2021, assim. Mas esse aí era o menor dos problemas. Tinha cláusulas que travariam o grande patrimônio dessa cliente pro resto da vida dela. Assim. Que isso? Então, assim, alguém que construiu... Já são pessoas aí numa faixa etária que construíram tudo, né? Levantaram um legado gigantesco, um patrimônio gigantesco, né? No Brasil inteiro. E, de repente, tudo ia ser afundado por causa de um contrato ruim. Né? E aí, quando eu peguei o contrato, eu falei, olha, eu não vou cobrar, não. Mas eu quero revisar esse contrato, eu vou pontuar esse contrato e vou devolver, marco uma reunião com ela que eu vou lá mostrar para ela. E quando eu mostrei para ela tudo aquilo que poderia ser de ruim para o contrato, e eu falei, olha, não tenho nenhum problema com esses profissionais que fizeram, mas quem fez isso aqui não tá legal. Tá fazendo algo que não sabe fazer. E você simplesmente, depois que assinar isso aqui, esquece. Falei, então assim, na minha opinião, joga no lixo, né? Porque o seu patrimônio vai ficar travado, tudo que você construiu vai ficar travado, todas as atividades que ela movimentava, né, ia ficar travado. E era eu acho que eu não posso entrar em muitos detalhes, né, mas assim, foi algo bem pesado, porque a gente estava falando de um patrimônio de milhões. Né, e uma simples revisão contratual resolveu a cliente. Ela, graças a Deus, nos contratou depois, né, e a gente conseguiu trazer para ela, além da questão da revisão do contrato, que era a dor dela no momento, a gente trouxe tudo aquilo que eu apresentei para vocês hoje. Falou, vamos planejar? Antes de estruturar, antes de criar uma hold, vamos ver se a hold é para você? Porque talvez não seja para você. Vamos trazer números, deixa eu te mostrar se você realmente vai ter uma economia tributária, se você, né, se isso aqui resolve um problema da sua família, resolve... E aí ela confiou em mim e falou, não, vamos. E de um serviço que ali eu ofereci até gratuitamente, para entrar na vida da pessoa, ela confiou em mim e a gente fez um planejamento incrível para ela. Mostrou para ela uma economia de, né, milhões também. Entramos ali fizemos um planejamento para ela de 20 anos, para ela entender como que tudo ia acontecer daqui a 20 anos. Resolvemos uma dor, né, que era uma questão de sucessão lá dela. Você imagina para ela, né? E assim, tudo foi lindo, mas tudo poderia ser uma ruína, porque quis fazer uma holding e venderam para ela uma holding. E não sabiam. E Iago, eu vou falar uma coisa para você. É algo que eu faço lá, mas eu não tenho nem tempo de ficar só fazendo revisão, né? Mas é muito contrato ruim. E um contrato ruim é melhor que nem se faça. Eu sempre falo, vou fazer um contrato ruim, não faz não. Fica sem contrato. Negocia de boca, que é melhor do que fazer um contrato ruim. Um contrato ruim pode prejudicar a sua vida para sempre, assim, de verdade. Sim. E a Caroline tem essa pegada mesmo, né? De ser bem analítica, bem criteriosa e sincera. Né? Mas é importante, porque traz ela fala, né? Plantar a sementinha para que a gente mesmo reflita, né? Isso é muito legal, assim, Caroline, em você
e Josué que tá aí como parceiro, mas da empresa como um todo, esse olhar clínico, não é só fazer por fazer, né? Igual você falou, desapaixonou pelo produto. Tipo, vou fazer uma alteração contratual, vou fazer uma road, ok, beleza, me dá aí, vou fazer. Mas não, tem esse olhar estratégico, né? O que de fato faz sentido na vida dos empresários. Faz sentido. E é engraçado que resolve a vida deles, né? E tem mercado, Iago. Tem mercado. E eu achava que todo empresário só queria um contrato, abrir uma empresa, alterar uma empresa. E tem mercado para isso. Tem muita gente com muito dinheiro precisando de ajuda, Sim. né? E às vezes o cara não quer nem ganhar mais dinheiro, Iago. Ele só quer resolver a dor às vezes, de um filho fora do casamento. Como é que eu faço isso hoje em vida? Às vezes é de... a gente trabalha muito com agro. Às vezes é de um filho que... O cara construiu lá, imagina, plantou a vida inteira, café ali, tem milhões ali girando todo ano. E o filho dele não quer. Como é que esse cara faz? Como é que a gente resolve isso? Entende? Né? Então, a gente traz soluções que vão muito, muito além do dinheiro. Às vezes, o cara só quer ter... Às vezes, quando a gente traz essa questão do financeiro, né? Só quer ter tempo com a esposa, só quer... Sim. Sabe? A gente... Quer organizar, né? Só tá buscando a paz dele, cara. É aquilo que você falou, né? Pra não ficar da pensando, né, nisso. Cara, precisa resolver. Mas de fato, organizar a estrutura societária como um todo, né? Top, cara. Você curtiu? Demais, assim, eu preciso bater um papo com ela ali mais pra frente ali, porque é algo assim... Quantos milhões nós estamos falando Calma do seu aí, patrimônio, Matheus? Eu tô começando a ativar agora ainda, a gente é a nova geração do empreendedorismo, né? Daqui uns anos a gente tá nesse propósito aí. Boa, pegando esse gancho. Aí, Quando que o cara tem que ter esse olhar ali, cara, despertar assim, preciso de organizar a minha estrutura, meu planejamento, eu preciso pensar em holding, quais são os pontos de atenção? E um outro ponto também que a galera gourmetizou muito é SA, né? Também. Então, explica um pouco essa diferença também pra galera, porque igual a gente que é da parte mais técnica, né? Já pegou muito BO aí, a galera que faz alguns cambalachos, cada um tem seu cada um, né? Mas uma hora a conta chega e aí você vai ter que pagar um pouquinho caro pra ela resolver, entendeu? Pois é. Eu já falei que pra refazer é mais caro. Vamos lá, Iago, eu vou responder de uma forma muito simples a sua pergunta sobre quando que eu preciso. Se você tem no coração que você quer empreender, é o momento. Planeje antes. Quero abrir um CNPJ, analise antes. Quantas empresas que eu abri, e não foram poucas não, vou fazer 10 anos agora abrindo empresa, constituindo empresa, um tempinho. Quantas empresas que eu abri e que eu precisei fechar. Por falta de viabilidade do local, que é uma coisa tão simples, da área. Sim. Né? A pessoa não analisa os poréns, ela está tão entusiasmada em constituir um CNPJ, em fazer uma sociedade. Gente, se eu falar para vocês que... Eu acho que isso é dados, né? Você pode abrir aí no Sebrae mesmo, vai trazer esses dados sobre empresas que fecham por questão de sociedade, né? Quem nunca fez uma sociedade e mil amores e daqui 2 anos as coisas mudam e não é nem por maldade às vezes. O negócio é empenado. Às vezes não é nem por maldade, vocês estão aqui super empolgados fazendo um podcast, vou dar esse exemplo. Mas e daqui 1 ano? Será que o Matheus já não está com uma intenção de fazer uma outra coisa? E às vezes uma diferença de pensamento, o Iago falou bem assim, um exemplo, tá? Não é a cabeça do Iago, tenho certeza, mas um exemplo. Não, Matheus, estou satisfeito, estou ganhando o meu, não estou a fim de reinvestir, quero só botar o meu lucro no bolso. E o Matheus, não, nós vamos pegar esse lucro aqui, nós vamos reinvestir, vamos fazer. E aí? E sem contrato, o que a gente faz? A gente fecha. Vai pra guerra. Né? Então, assim, vou eu e alguém constituir uma sociedade, contrato. E senta com quem sabe fazer contrato. Não pega o modelo de internet, pelo amor de Deus. Porque tudo vai do negócio de vocês. ChatGPT. Misericórdia. Da atividade de vocês. Então, senta, por exemplo, até para fazer um contrato de acordo de sócios, que parece algo mais tranquilo, eu não faço sem o Josué. Por quê? O Josué senta com a cabeça de empresário, de gestor financeiro, e leva eles a pensar. Fala assim, tá, isso aqui. E se esse sócio aqui não trabalha? Ele continua ganhando? Eu não sei se você já pegou, mas tem muito disso, né? Sim. Você faz uma sociedade, você para de vir.
Mas não tem nada combinado, mas você é sócio, você vai continuar recebendo o seu, Matheus. Pode parar de vir trabalhar e deixar a água aí sozinho. Entende? Não, Trabalhar Mas um pouquinho para que isso se aconteça. isso não está se isso não foi combinado, eu falo que o contrato, ele é só um papel mesmo. Porque se você tem ele, você não precisa. Pelo menos não os meus clientes. Porque vocês vão sentar comigo. A gente vai ficar 3, 4 horas em reunião, às vezes 5 horas de reunião de acordo de sócios, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Quando a gente vai ver, na maioria das vezes, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. O cliente, ele não sabe, ele está perdido, ele está tão empolgado em ganhar dinheiro que ele não vê os porém, eles não vê o por trás. E geralmente, é números isso, vai fechar. Chega um momento que não vai mais, sabe? Que há um ruído e às vezes é natural, às vezes é intencional, né? Acho que aconteceu até um caso, não sei se foi aqui em Vila Velha, que o funcionário até matou o que estava roubando. Gente, mas isso é uma questão, infelizmente, o Josué não gosta muito que eu fico falando, mas é muito comum. Do sócio que rouba, às vezes, isso aí já estou levando para um grau extremo, mas às vezes é natural, uma questão de pensamentos que mudam e às vezes ou você casa com alguém, imaginemos assim, né? E aí a sua esposa já não gosta daquela pessoa, ou não gosta da esposa do seu sócio. E aí começa... Gente, é uma coisa da vida, isso é natural. Uma hora vai dar ruído. Então, planeje antes de abrir um CNPJ. Boa, muito bom. Você falou, né? E aí, pode ser questão de momento, um simples pensamento diferente. Muda. Momento diferente, mas também pode ser esses casos mais com ruídos, né? Mais tensos. É porque, na maioria dos casos, ninguém abre um CNPJ querendo fechar, né? Não. Sim. Então, a gente abre com o intuito, cara, igual ela trouxe o melhor exemplo. A gente tem um nível hoje de complexidade daquilo que a gente vai fazer, mas em determinado momento isso foi acordado. Olha, vamos 2 anos reinvestir. Passou 2 anos e um dia eu não quero reinvestir. Eu quero sair. Aí vem, puxa pra trás, o que fez? Então, beleza, essa parte aqui é minha, ar-condicionado é meu, frigobar é meu. Vamos embora? Não quero. Agora vamos pra justiça. Sociedade é casamento. Todos os dias é isso mesmo. Dá pra ser extrajudicial, mas na maioria das vezes Sim. alguém sai prejudicado. Geralmente é o sócio minoritário, né? E colocar isso na cabeça dos empresários é desafiador. É desafiador. E aí, vindo agora para a pergunta, você me corrija se não foi isso, mas você falou de escolha do tipo jurídico entre SA... Isso, a diferença, né? SA, explica pra galera que muitas vezes a galera romantiza muito o SA, aí vem a questão da holding, sim, que eles têm uma diferenciação... SA, limitada, Isso. SPF. Qual que é a melhor escolha que ela tem que fazer, assim, no curto prazo, porque existem níveis que a pessoa ela já tem que ter um certo nível de conhecimento. Bom, a pessoa que ela vai abrir um CNPJ, muitas vezes não vai saber o que é ME da vida, e às vezes ela só abre porque precisa abrir, porque senão ela tem que... Não consegue fazer receber ali, não né? consegue receber. Aí, e isso foi e quando eu vivenciei a contabilidade, quando entrava cliente na contabilidade, procurava a contabilidade que ele fechou com o órgão público. O órgão público não passa o valor se não tiver certinho. Sim. Aí o cara emite uma nota de 80, 100 mil reais e o que ele deixou de emitir para trás, ele começa a entender um outro jogo. O que você recomenda para essa pessoa? Vai ser redundante, mas eu vou falar planejar de novo. O que acontece? Para a gente decidir qual tipo de empresa que nós vamos abrir, nós precisamos entender aquilo que... o momento atual e aonde nós queremos alcançar. As SAs, por exemplo, que são as sociedades anônimas, né, eu vou falar num contexto fechado, porque a sociedade anônima aberta já é um outro mundo, né? Que a gente vai entrar lá para aquelas ações que a gente negocia na bolsa. As fechadas, geralmente, que são os tipos mais usados hoje, elas vão ser para captação de investimento, né? Então, assim, já vai partindo realmente de grandes corporações, né? Se a gente está falando de uma pessoa que está começando... 1, 2 sócios, né? A gente quer montar um negócio, esquece SA. SA é um outro mundo, um mundo mais burocrático, um mundo mais caro, que vai lá para grandes corporações. Né? Então, você que está começando, às vezes você vai começar com uma limitada. Aí a gente vai analisar o faturamento. A primeira pergunta que a gente faz, qual a sua previsão de faturamento? Às vezes o cara, ele quer abrir um MEI,
mas ele já fatura mais que eu. Aí eu falo, não, então a gente vai abrir uma... Não, mas eu quero um MEI. Por mês. Aí ele quer abrir um MEI no nome dele, na mãe dele, na mulher dele. Papagaio. Né? E aí eu vou trazendo os problemas jurídicos pra ele. O que isso pode impactar. Cara, eu recebo aqui na PF, no nome do meu tio, cai na outra conta, aí eu jogo pra uma conta da outra. Não, mas eu só passo 2.000 na máquina na minha PF. Mas E tenho eu tenho 4 CNPJs MEI. A realidade é essa, né? E aí, só que hoje o que está acontecendo, né? E eu acho que é esse boom, esse momento estratégico para a gente entrar no mercado, tá, Iago? Que foi o que a gente fez. A reforma tributária. Né? A reforma tributária, ela vem para fazer com que todo cidadão vire um fiscalizador, né? Vire um fiscal. Então, não vai dar mais para ficar fazendo as coisas como eram feitas antes. Então, é o seguinte, ou você vai fazer certo, de uma forma melhor, ou vai romper em algum momento, vai ruir em algum momento. E aí, o que você quer? Você quer deixar ruir? E aí, é por isso que a gente entrou estrategicamente, né? Começou a entender que é um bom momento para a gente trabalhar com planejamentos estratégicos, né? E aí, automaticamente, a gente já vai para quem tem ali grandes incorporações, né? Grandes empresas, sociedades maiores, né? Patrimônios, porque ninguém quer perder tudo que construiu. Sim. Né? E agora é o momento. O que o agro fazia, por exemplo, que é um momento que a gente tem trabalhado muito com o agro, era isso, né? Vendia sem nota, guiava o café sem, sabe, não guiava e fazia de qualquer jeito. Hoje não dá mais para, não vai dar mais para ser assim. Por conta dos impostos, né? CBS, CBS, aí tem a questão do crédito, aí não vou entrar nesse assunto, então, que o Josué que entende muito. Eu faço mais a parte jurídica, mas tudo bem. Mas não vai dar mais para você fazer como era antes. Então, produtor rural, e aí? Vamos planejar, organizar, fazer a gestão disso aqui tudo certinho, organizar, ou não vamos? Né? Então, a gente já entendeu que o momento também é estratégico para poder atingir esses... Algumas vezes, Caroline, essa clareza, né, também, que o empresário falta, né? Talvez pelo desconhecimento. Ele não sabe o risco que ele está correndo. Não sabe. Não é explicado. Não é explicado. Me fala um contador, Iago, que explica pro empresário o risco que ele está correndo. Numa sociedade mal feita, num contratinho de junta comercial. Não é passado para ele. Mas a verdade é que quando eu falo do poder de decisão, o empresário, ele corre dessa questão de decidir sobre a própria vida. Né? Ele joga tudo pro contador, né? Meu contador que fez. Né? Então, tem muito essa questão aí também. E ter essa clareza, né? O cara não tem o desconhecimento, mas a partir do momento que ele tem o conhecimento, aí você falou, é uma decisão dele. E a reforma, quero correr o risco. Ela foi isso, né? A reforma foi isso. Aí ele falou assim, e agora? O que é isso? O que a reforma vai impactar na minha vida? Então, ele está se permitindo ouvir. Quando eu falava de contratos societários, lá atrás, eu não tinha muita voz. O empresário não queria saber. Ele só me contratava ou depois que o problema já tinha acontecido, né? Ou quando alguém que ele estava negociando exigia o contrato, né? Hoje não. Hoje ele está falando... Isso vai me impactar diretamente. O que eu preciso fazer? Então, aí hoje a gente tem mais oportunidade de falar sobre isso, de falar de segurança patrimonial, né, de segurança empresarial, porque hoje o momento é oportuno exatamente por conta da virada da reforma tributária. Bom demais. Top. Vamos para aquela? Lança aí, Iago, aquela. Para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta, tanto PF, tanto PJ, a gente quer ouvir o que você pensa nos próximos 5 anos de Caroline, PF e do grupo empresarial BDE, que é PJ. Eu penso em ganhar mais e trabalhar menos. Continuar nessa proposta. Legal. E eu sei que é possível, né? Porque é algo que a gente já tem aplicado e é algo que a gente vende também para os nossos clientes, né? Então, a gente, através do planejamento, mostra que é possível ganhar mais e trabalhar menos. Isso não é maravilhoso? Total. Né? Então, para mim, qual empresário que não quer, né? Tô precisando. É isso. Eu quero passar tempo com meu esposo, eu quero passar tempo com os meus filhos, eu quero viajar mais e planejar a minha vida
a vida, os nossos negócios me proporcionou isso. Então, hoje eu tenho mais tempo livre. Eu escolho os dias que eu vou para o escritório, que eu não vou, né? Tenho minha agenda fechada, por exemplo. Hoje eu já recebi ligação e eu falo assim, olha, eu até consigo fazer uma reunião tal dia, mas eu só consigo te atender daqui 2 meses. Né? Então, entende? Eu já consigo isso. Então, é a linha a linha que eu quero nos próximos anos é exatamente essa, né? Porque eu falo que a minha família tem que ser prioridade, o trabalho tem que vir depois. E dá para eu ter minha família como prioridade e ganhar mais, por que não? Sim. E é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para os meus negócios. Meu marido pode continuar trabalhando bastante, não me importa. Aí, Josué. E é isso, eu acho que é isso que a gente oferece, né, através do planejamento estratégico. Temos presente. Ai, meu Deus! Presentinho aí. Obrigada! Ai, gente, coisa chique. Ai, que lindo! Tem um recadinho aí especial que a gente só descobre agora, tá? Só ao vivo, né? Só ao vivo. Leia aí pra gente aí, ó. Lindo! Vamos lá. Vamos me emocionar. Carol, conhecer e ouvir a sua trajetória é inspirador. Sua história de coragem, superação e fé mostra que nada é impossível para quem sonha grande e se dedica de verdade. A forma como você lidera, com propósito e determinação, reflete diretamente na empresa que você construiu. A Descomplica é mais do que uma empresa. É um exemplo de inovação, transformação e impacto real na vida das pessoas. E isso hoje acontece porque, por trás de cada conquista, existe uma missão muito maior. Sua jornada inspira, motiva e mostra que, com propósito, visão e determinação, os sonhos não apenas se realizam, mas podem se tornar ainda maiores do que imaginamos. Com admiração e carinho, Spacecast. Que lindo, gente. Obrigada. Temos surpresas, mais surpresas. Ai, meu Mais surpresa, Deus. mais surpresa. Olha, mostra a fotinha pra câmera ali, mostra pra câmera ali, ó. Fotinha pra câmera. Top. É muito fofinho as fotos. Aline, eu quero parabenizar você pela mulher que você é, pela empresária comprometida, profissional extremamente competente, séria, pessoa honesta, reta em tudo que faz, mas também pela mãe maravilhosa que você é, seus filhos te adoram, amam muito você, e pela esposa sensacional, uma mulher delicada, competente em tudo, dedicada à nossa família, dedicada a mim, alguém que está sempre buscando ser o melhor de si, tem encontrado cada vez mais, que é muito incrível isso. Sou muito feliz de ser parceiro nos negócios como sócio e parceiro principalmente na vida. Você tem completado em mim e eu sou muito satisfeito por tudo isso. Parabéns. Ai, você tá querendo me tirar do meu momento empresário aqui. Eu daqui a pouco fico chorona. Josué, quer falar alguma coisa, Josué? Como é incrível, né? Fofinho. Quem conhece. Vem cá. Vamos Boa. falar ao vivo aqui. Tem microfone aí, ô? Agora vocês me constrangiram. Não tava constrangido até agora. Ele vai pegar. E aí? E aí, homem? Bom demais? Obrigada, meu amor. Licença. Oh! Ah. Ele vai colocar o microfone aí pra gente. Boa. Ouvi você agora depois desse vídeo aí, uai. Eu tô só aprendendo, né? Essa mulher entrou na minha vida e mudou muita coisa. Minha forma de ser, eu acho que é isso que a gente faz nos nossos relacionamentos. No negócio se vê isso, né? Os parceiros, enfim. Mas o parceiro para a vida, eu acho que esse tem maior influência. Sim. E ela tem me ensinado muito, tenho aprendido muito com ela sobre muitas coisas. É uma Ser mulher, acelerada assim, no 220. eu tava bem assim, tranquilão. Ela chegou e falou assim: peraí, vamos dar Deixa eu dar uma vamos acelerada. dar uma agitada aí. E fez muito bem. Você é o mais tranquilo, ela Eu vai sou mais dançando. tranquilo. Tá. Ela tá ali, o mundo tá caindo. Ele me eu falei, bota no amor, pé, eu falo, não, vamos fazer 7, vamos não sei o quê. Não, Eu falei, calma, olha só, a gente calma. tem que ver os números. calma aí que eu vou tomar um café primeiro. É desse jeito. Depois a gente olha os números e aí a gente decide. Olha que É legal. assim. Vocês fizeram a inauguração, né?
E eu vejo vocês lá, tem um espiritual muito forte também. O quanto isso impacta na vida de vocês, empresarial e pessoal. Achei sempre legal trazer esse ponto aqui pro podcast. Acho que é. Cara, a vida com Deus, eu acho que é diferente. Eu entendo assim. Então, quando a gente confia em Deus, a gente sente segurança. E essa segurança, ela não reflete nos negócios, ela é da nossa vida. E em tudo que a gente faz. Então, ela reflete em tudo porque tá em nós, né? Então, graças a Deus, o Senhor nos resgatou, posso assim dizer, né? Graças a Deus, Ele nos resgatou, teve misericórdia de nós, olhou assim pro Josué e falou: eu vou ajudar ele. E tem cuidado muito da gente. A gente vê isso em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos relacionamentos de amizade, em tudo que a gente faz, né? E a gente tem muito, muito a agradecer. Boa, demais. Deixa um recado, Caroline, para quem tá trabalhando SLT e tem esse chamado ali do empreendedorismo, quem tá com receio, porque você teve essa jornada, né? Então você viveu isso na prática. E tem muita gente aí que tem esse chamado. Então passa um recado para essa galera aí. Eu posso falar que a gente precisa estar sempre atento à voz do Espírito Santo, né? Porque é Ele que traz esse incômodo. Boa. Né? E quando a gente sente esse incômodo, que a gente fala assim, meu Deus, eu tô perdido, parece que tá tudo dando errado, e geralmente começa tudo a dar errado, e aí você começa a discutir com o mundo, parece que o mundo tá caindo na sua cabeça, esse é um momento ideal. Eu acho que o empreendedor que virou a chave vai concordar comigo. Sim. Esse momento é o ideal. Aquele incômodo de que não tem alguma coisa fora do lugar. Pode saber que vem de Deus, que é esse chamado de que o que você precisou passar para aprender, igual eu falo da minha trajetória na contabilidade, foi essencial para que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Então, essa experiência é importante, mas tem hora que a gente não cabe mais no lugar e tem a mão de Deus aí. Sentiu esse incômodozinho do Espírito Santo, aproveita para virar a chave sem medo, vai na fé e vai dar certo. Forte demais. Caroline, Josué, agradecer uma honra ter vocês aqui, tá? Somam muito, tenho certeza que quem vai assistir esse podcast vai somar muito como empresária, mas principalmente como pessoas. Pessoas precisam de pessoas, a gente falou isso no podcast e eu preciso de vocês lá para tocar os nossos projetos também da Space, né? Pegando a parte profissional, vocês dão segurança pra gente tocar alguns projetos juntos. Algumas vezes puxa minha orelha elas, acredita? Mas é isso, é esse olhar, porque se fosse produto por produto, qualquer um faria. Então você traz essa visão diferenciada e planta a sementinha na minha cabeça para fazer melhor. Parabéns, tá? Obrigada. E vocês se complementam, tá? Bom demais, ó. Obrigado por esse episódio incrível. A gente sempre aprende, todas as pessoas que passam aqui, mas acredito que toda a mensagem que a gente deixa, toda pessoa que passa pelo Spacecast, eu acho que você trouxe uma pauta que a gente... Aqui é sobre empreendedorismo, muita gente romantiza o empreendedorismo, a gente sabe que é desafiador. E você trouxe paradigmas aí, quebrou essas crenças e trazer para um lado em que a sociedade é um casamento, a gente bate muito nisso, fala sobre isso. E casamento tem problemas, tem separações e tem que saber tratar isso como um negócio mesmo de fato, porque quando tá tudo bem, mas quando tá tudo mal, as coisas elas vêm ali de mal a pior mesmo. Sim. Tá? E obrigado por esse episódio incrível, pelo negócio de vocês. A gente tem que bater um papo aí, com certeza, para entender mais aprofundado. E assim, acredito que a galera de casa vai começar a enxergar com outros olhos. Essa sementinha foi plantada e vai ser regada ao decorrer dos anos aí. Amém. Tá bom? Poxa, obrigada. Top. Galera, chegamos mais a um fim de um Spacecast.